Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nos encontre e nos guarde a todos agora para este momento especial em que nós meditamos na palavra do Senhor. E eu quero convidar você nesse instante a ler a palavra de Deus e abrindo então em 2 Tessalonicenses no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo de número 16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por esta hora em que meditamos na Sua palavra. E nós pedimos a Ti que esta paz que provém de Ti venha do alto e esteja sobre nós, enchendo o nosso coração e a nossa mente, e que nós possamos viver esta paz a cada instante, a cada momento, como diz aqui a Sua palavra, continuamente. Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Irmãos, nós temos vivido momentos em que as pessoas têm refletido bastante a respeito da paz e da ausência dela. Nós temos aí visto, não só dentro do nosso país, como que no mundo todo, essa correria que impôs sobre nós aí este vírus. O coronavírus tem mexido com as nossas vidas e pessoas têm sido atingidas, famílias têm sido atingidas, de maneira que este vírus não ataca somente a nossa saúde física, mas nos ataca emocionalmente também, nos ataca economicamente e nos ataca espiritualmente. Por isso nós precisamos, cada um de nós que conhecemos a Cristo Jesus, precisamos recorrer à palavra de Deus, para que nós possamos ter equilíbrio e calma nesta hora. O versículo que nós acabamos de ler, o versículo 16, lá do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, está incluído então na própria carta, de Tessalonicenses, aqui em 2 Tessalonicenses, em que o apóstolo Paulo escreve e ele continua a orientar, a esclarecer os cristãos de como eles deveriam viver enquanto estavam aguardando o retorno do Senhor Jesus Cristo. E por causa dessa pandemia, muito tem se falado também a respeito do retorno do Senhor Jesus. Nós podemos perceber que o mundo, em toda a sua história, desde o início até agora, tem apontado para dias mais difíceis. E a Bíblia nos mostra dias cada vez mais difíceis como sendo um sinal do retorno do Senhor Jesus Cristo. Porém, nós não podemos de maneira alguma achar que este momento agora, por mais duro e difícil que seja, já esteja anunciando uma volta de Jesus Cristo para amanhã, para depois de amanhã ou quem sabe no mês que vem. Porque a palavra de Deus nos fala de muitos sinais que ainda hão de ocorrer antes que se dê o grande e glorioso dia do Senhor, a volta de Jesus Cristo. E enquanto este dia não se aproxima, a proposta então para nós é que nós venhamos a viver segundo a paz que Deus mesmo pode dar a cada um de nós. Este versículo que nós acabamos de ler, ele está no capítulo 3. E o início ali do capítulo 3, no versículo de número 1, diz assim, finalmente. E quando nós encontramos uma palavra como esta, nós devemos olhar para trás, para ver o que é que já foi dito pelo apóstolo Paulo. Então, assim, brevemente, vamos dar uma corrida aqui sobre o livro de 2 Tessalonicenses. O capítulo 1, ele inicia ali com uma saudação, uma introdução de saudação que nós vemos ali, que vem do apóstolo Paulo
vem de Silvano e vem de Timóteo, a toda a igreja lá em Tessalônica. E depois vem uma ação de graças, uma oração feita pelo apóstolo Paulo. E a partir do capítulo 2, ele vai falar a respeito do homem da iniquidade, do homem do pecado. Ele vai esclarecer aos crentes de Tessalônica que eles deveriam tomar cuidado com algumas notícias, com algumas leituras que estavam chegando a eles e que, pelo que a gente percebe, até mesmo leituras escritos, né, que eles estavam lendo, como se fossem vindos, quem sabe ali da mão do próprio apóstolo Paulo. E ele está dizendo então, advertindo que eles não fossem enganados. Porque antes que Jesus voltasse, haveria de se dar, haveria de surgir o homem da iniquidade, o homem do pecado. Essa seria uma das coisas que antecederiam o retorno da vinda do Senhor Jesus Cristo. E depois ele faz ali, a partir do versículo de número 13, uma exortação à perseverança no caminhar cristão, na vida cristã. Aquilo que eles haviam aprendido, adquirido, experimentado, eles deviam então conservar e continuar caminhando segundo tudo aquilo que eles já haviam aprendido. E aí entra o capítulo 3, onde a partir do versículo de número 1, o apóstolo Paulo está fazendo um pedido de oração. Ele diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Então ele está dando aqui a ideia de que pessoas contrárias à pregação do evangelho estavam atacando a eles e também a igreja com ensinamentos falsos. Então, os crentes deveriam orar para que aquele momento fosse então ali repreendido e que eles pudessem ter segurança, paz, tranquilidade na pregação e no ensino da fé verdadeira, do evangelho verdadeiro. E depois, a partir do versículo de número 6, ele começa a fazer uma advertência contra a ociosidade. As pessoas, algumas, ouvindo a ensinamentos falsos de que Jesus estaria para voltar amanhã, depois de amanhã, quem sabe ali naquela história, estavam deixando de trabalhar. Por quê? Se Jesus vai vir e vai me levar, se a glória é o meu destino, para que eu vou me preocupar? Eu vou deixar tudo de lado, vou parar de trabalhar, vou ficar encostado. E, fazendo dessa forma, o que acontecia? Eles acabavam tendo que ser sustentados pelos outros irmãos que continuavam a trabalhar. Então o apóstolo Paulo dá aqui essa advertência, para que eles não tomassem isso como exemplo para eles, mas que olhassem para o apóstolo Paulo e o tomassem como exemplo, porque ele, para não se fazer pesado aos outros, trabalhava para ter o seu sustento. Então, nós percebemos aqui que a proposta é de que, enquanto nós aguardamos o retorno de Jesus Cristo, enquanto nós vemos um mundo cheio de ensinamentos falsos, um mundo em turbulência, um mundo corrompido em todas as suas áreas, politicamente, socialmente, ideologicamente, tudo está debaixo do poderio do pecado. Tudo caiu, tudo se corrompeu. Então, enquanto nós vivemos neste mundo corrompido, mas nós agora transformados, devemos olhar para a realidade de que Cristo virá. Essa é a promessa. Mas enquanto ele não vem, nós continuamos a nossa vida, nós continuamos trabalhando e, acima de tudo, trabalhando pela causa do Evangelho.
pregando a palavra de Deus. E a proposta, então, no versículo 16 é que a gente venha caminhar em paz. Por isso, agora, eu vou reler o versículo de número 16. Diz assim: o próprio Senhor da paz lhe dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Essa é a palavra aqui proposta para nós, para que a gente caminhe, então, em paz. Mas o que a gente pode pensar a respeito do significado desta paz? Então, para a gente iniciar aqui, vamos pensar no que pode significar esta paz. Lá no Antigo Testamento, o termo shalom significa paz e se refere à ideia da ausência de conflitos. Entretanto, nós percebemos que na Bíblia existe uma extensão desse significado. Ganha um significado mais amplo também. Pode significar bem-estar de indivíduos, grupos, de nações, pode significar prosperidade física, material, etc. E com a ideia desta palavra paz agora vindo para o Novo Testamento, nós temos a realidade ampliada para a ideia de que esta paz agora é uma satisfação da lei de Deus. É a satisfação que Cristo, oferecendo-se a si mesmo, trouxe a o que apregoava a lei. Aquele que peca, então, deve morrer. Cristo nos representando, sendo ele puro, o Cordeiro Santo de Deus, se colocou ali, naquele momento de cruz, se entregando por nós, para satisfazer, então, o que pregava a lei. Cristo Jesus se entregou, se deu, e nele houve, então, a conquista, o estabelecimento da paz entre nós e Deus. Podemos agora, através de Cristo Jesus, estar próximos ao nosso Deus, ao nosso Criador, e então conhecemos paz. Esse é o sentido da paz que a Bíblia está oferecendo às pessoas que se achegarem a Cristo Jesus. É este caminho novo, vivo e aberto para um relacionamento com Deus novamente. Relacionamento esse que nós perdemos lá no passado, mas que agora, através de Cristo Jesus, é-nos reconquistados. Nós somos então convidados a viver nesta paz. Paz. O Cordeiro de Deus nos trouxe a paz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. É o que Isaías nos diz. Sarados de que forma? Encontrando o perdão para os nossos pecados e dessa forma, então, sendo reconciliados com Deus. Vamos pensar agora a respeito de uma segunda coisa. De onde é que vem esta paz? Lá no versículo que nós lemos, o versículo 16 de 2 Tessalonicenses capítulo 3, diz o início: o próprio Senhor da paz lhes dê a paz. Aqui está o anúncio de que esta paz que o mundo precisa, que o ser humano procura, ela só pode vir de Deus, do alto. Se alguém quer experimentar paz verdadeira, genuína e plena, só será possível através do próprio Deus. Ele é a própria paz e ele se derrama sobre nós através de Cristo Jesus e nos dá a paz. Então esta paz, ela provém de Deus. E esta paz nós podemos pensar como uma terceira coisa, que se ela vem do alto, do próprio Deus, ela vem para nós como um presente. A palavra ali, no versículo 16, diz que esse Senhor da paz lhes dê a paz. Ele vai estar dando
esta paz como um presente proveniente dele. Então, nós vemos que Deus, ele nos dá essa paz em Cristo Jesus a partir do momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos ali Jesus Cristo crucificado, o sacrifício feito na cruz, e a partir deste momento nós experimentamos então o perdão dos nossos pecados e o nosso relacionamento com o Criador, com Deus, o nosso Pai, ele começa então a se estreitar, porque Jesus Cristo agora está entre nós, nos ligando. Ele está nos devolvendo a paz que um dia conhecemos e a perdemos em Adão lá no Jardim do Éden, mas que agora no segundo Adão, Jesus Cristo, é nos restituído como um presente proveniente de Deus. E Jesus Cristo, lá em João, capítulo 14, no versículo de número 27, que faz parte do texto em que Jesus está conversando com seus discípulos e está se despedindo deles, Jesus Cristo diz que ele vai dar esta paz, mas não como o mundo a dá, mas como só ele, o perfeito Cordeiro de Deus, pode dar. Porque Cristo está falando da paz verdadeira, a reconciliação que só ele pode dar ao ser humano, para que tenha novamente ligação com Deus. Ele não dá esta paz como o mundo dá, porque a paz do mundo é uma paz fraca. É uma paz que o mundo pode oferecer hoje e retirar amanhã. Uma nação pode estar em paz com outra hoje e, de repente, por qualquer motivo, amanhã pode entrar em guerra. Então, a paz do mundo, ela é dada e retirada a todo instante. Mas a paz que é um presente de Deus, através de Jesus Cristo, essa não nos é retirada. Jesus Cristo dá paz perfeita, como só Ele pode dar. E esta paz, ela é, então, como este presente que o Senhor nos dá. E este presente é uma paz para ser vivida hoje, amanhã e depois. Veja lá no versículo novamente. Lá dentro do versículo de número 16, diz que Deus vai dar esta paz continuamente. É isso que está escrito lá no versículo. Então, esta paz, ela é para ser vivida continuamente. Em todos os dias da nossa vida, ela é para ser experimentada. E se nós aqui estamos ainda vivendo neste mundo que é tenebroso, como a própria palavra de Deus diz, nos apresenta situações adversas, isso quer dizer que este mundo está aí fora tentando nos roubar esta paz. Mas só que esta paz, ela é contínua, ela é dada continuamente, porque ela vem sobre nós apesar das circunstâncias. Então não é uma paz que depende de uma circunstância minha ou de uma circunstância das coisas ao meu redor, de uma circunstância deste mundo. A paz que Cristo me dá não depende da pandemia acabar hoje ou amanhã. Ela não depende de uma circunstância, mas ela depende unicamente de Deus, daquele quem a dá para nós. Então nós estamos vivendo essa paz continuamente, porque ela é derramada em nosso coração dia após dia. Jesus Cristo está aqui dizendo que nós podemos viver em paz a cada instante, a cada momento, em todas as circunstâncias, continuamente. Ele está conosco. Ele não nos abandona. Esta paz, ela é um caminho também para a nossa unidade cristã, a nossa unidade de fé.
Veja lá que o versículo diz assim, que esta paz, né? Olha lá o versículo. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê. Ele não vai dar somente a uma pessoa do grupo, da comunidade, da igreja, mas Ele vai derramar essa paz sobre todos, conjuntamente. Ele está nos enxergando como corpo agora. Então, esta paz do Senhor, ela é também um caminho para a nossa unidade, para nós vivermos em paz, não somente com Deus, mas uma vez vivendo esta paz que Deus nos dá agora, pela reconciliação através do Filho Jesus Cristo, é possível então nós vivermos em paz, apesar das nossas diferenças. Nós somos um povo chamado para viver em unidade, em união e debaixo desta paz que só Deus pode oferecer a cada um de nós. Nós concluímos então que a paz, ela é um presente de Deus. Ela provém do alto, ela provém do próprio Deus para nós, através de Jesus Cristo. É um presente que nos é dado, ela é ofertada. Deus dá gratuitamente, é graça sobre todos os homens, é graça para todo aquele que crê. E é uma paz que ela invade e não se sujeita às circunstâncias. Ela invade este mundo e ela alcança aquele que Deus quer alcançar, independente das circunstâncias ao redor. Esta é a paz do Senhor e é uma paz na qual nós podemos descansar, porque ela vai acontecer continuamente na nossa vida e vai nos trazer união e unidade. Estamos guardados debaixo da paz de Deus, da pacificação que Cristo trouxe ao seu povo. E onde nós podemos aplicar isso que a gente acabou de ouvir? Nós podemos aplicar esta paz soberana, essa paz maravilhosa, exatamente neste momento que nós vivemos, tão conturbado deste mundo. Nós podemos viver esta paz, apesar das notícias que nos chegam através da televisão. Nós podemos viver esta paz, apesar dos governantes deste mundo. Nós podemos viver esta paz, apesar das injustiças deste mundo. Nós podemos viver esta paz, apesar do descontrole em que a sociedade está, porque nós somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor da paz. Ele nos conquistou paz. Ele desceu do alto sobre nós e no nosso meio, na pessoa do Príncipe da Paz, Jesus Cristo. Por isso, podemos caminhar em segurança, aguardando a conclusão de todas as coisas. E enquanto aguardamos, caminhamos nessa paz, levando a nossa vida, trabalhando, estudando, nos amando, servindo-nos uns aos outros, servindo a este mundo perdido também, porque ele precisa ser alcançado com esta paz e com este amor de Deus. Nós prosseguimos na nossa caminhada e Deus tem a conclusão de todas as coisas em sua própria mão. Tudo está no controle dele e nós descansamos em paz. Amém? Fique guardado na paz do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, agradecemos pela Tua palavra e que agora o Deus Todo-Poderoso, revelado no Pai, o Criador, e também em Jesus Cristo, o Filho Redentor, e no Espírito Santo Consolador, nos abençoe e nos alcance agora com paz.
fique em paz, ande em paz, experimente e proclame esta paz, povo de Deus, hoje, agora, amanhã e depois, em nome de Jesus. Amém.